Olá pessoal, para quem não me conhece, sou Paulo Roberto NS, tá? Você está aqui no meu canal que chama Paulo Roberto NS TV. Por que Paulo NS TV? Porque, gente, eu já tenho um canal com algumas músicas que chama Paulo Roberto NS, então se você quiser lá dar uma escutada, vai me ajudar bastante. Mas esse daqui é um outro projeto. Eu estou começando aqui esse projeto, que é um projeto para falar um pouco mais sobre algumas curiosidades, falar um pouco mais eu, sobre mim mesmo, sobre coisas da vida. Mas vamos lá. Então, eu pensei muito em relação ao que eu ia falar agora no primeiro capítulo, né? Mas primeiramente, assim, o que me encorajou a fazer esse projeto? Me encorajou foi que muita gente fala assim, nossa, Paulo, como eu gosto de conversar com você, você fala muito bem, você é uma pessoa que tem uma ideia muito legal, você me ajuda em vários aspectos. Eu falei assim, pô, por que não? Então, eu falar com mais pessoas, né? Então, a minha ideia, primeiramente, foi essa. Segundo, é que eu também quero muito melhorar a minha comunicação, eu quero muito ser um comunicador. Eu sempre fui uma criança muito amostrada, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de chamar a atenção. Então, por que não um projeto no YouTube, né? Já que o YouTube é o futuro, né? É a nova televisão, de acordo com os especialistas. Bem, sem mais delongas, o que eu gostaria de falar muito hoje nesse vídeo é sobre o que é certo e o que é errado. Eu vim e venho essa ideia porque eu recebi um vídeo em um grupo que eu tenho dos meus primos e lá um rapaz falava assim que se você fizer o que é certo, se você fizer o que tem que fazer, aí ele falava que Deus ia abençoar e tal, mas eu não queria colocar religião, tá, gente? Eu queria colocar muito essa questão do certo e errado. Por quê? Porque quando a gente vai falar de religião, a gente tem que falar de muitas coisas, sabe? E muitas coisas em um momento, e também eu acho que não é para esse vídeo. Mas a questão, o que eu questionei lá, é que eu falei para eles assim, tá, mas como assim o que é certo? Como assim que Deus? Porque se você fala com uma pessoa que ela tem uma fé cristã, ela vai acreditar que Jesus Cristo é o Deus dela, tal. Então o que ele falar tá certo e o que ele falar é assim que tem que fazer. E se fizer o que é certo, de acordo com o vídeo, então você vai ser abençoado, né? Que abençoado também é um outro tema assim que a gente tem muita coisa para conversar, né? Mas enfim. E eu falei assim, mas quem nasce, por exemplo, que nasce na Umbanda, desde pequeno na Umbanda ou no Espiritismo, ele tem uma outra crença, ele tem uma outra forma de enxergar o certo e errado. Então, qual que é a minha conclusão aqui para falar sobre certo e errado? A minha conclusão é, cara, respeito, respeito, cuidado com o que você fala. Eu joguei isso no grupo, né? Eu falei assim até, mas acerta a partir do quê? E de que Deus você está falando? Porque depende da pessoa que você falar, Deus é um Deus, né? Deus é um Deus diferente, Deus é uma coisa, Deus é uma energia, né? Então, como assim? O que que é certo? O que que é errado? E na nossa vida nós temos muito essa questão de que desde pequeno as pessoas ensinam pra gente assim, ó, isso daqui é certo, isso daqui é errado, isso daqui é certo. E muitas vezes esse certo e errado, ele passa do nosso querer e ele passa do que somos, né? Ele atinge a vida do outro. Tudo bem que a gente vamos entrar não podemos também assim, ser tão radical e tão assim, tipo, é, ignorantes, vamos se colocar assim, e dizer assim, e tem coisas que não, tem coisas que são certas, tem coisas que é errada em um contexto de sociedade, né? Um exemplo disso é tirar a vida de alguém, lógico que depende muito da circunstância, mas se não tiver uma circunstância que tenha um motivo muito claro, tirar a vida de alguém é errado. Você roubar algo ou pegar algo que não te pertence, no sentido de lesar uma outra pessoa, isso é errado. Isso não é uma questão de fé, isso é uma questão de caráter também, né? De caráter, de se entender que você está numa sociedade e existem normas, graças a Deus também por isso. Por quê? Porque o meu limite termina quando começa o seu, e o seu termina quando começa o meu. Então a gente também vive em sociedade, a gente também precisa, nós precisamos, né, de fato, também ter algumas regras. Mas o que eu fiquei pensando com esse vídeo é justamente porque, assim, eu posso dizer de mim, eu fui criado de uma forma que eu aprendi que muita coisa era errada. E, inclusive, eu vou contar uma historinha aqui que eu acho muito engraçado, que eu sempre falo para as pessoas. Uma vez, quando eu comecei a faculdade,
Até os 19 anos eu fui de uma igreja, e eu não estou aqui para falar mal da igreja, tá? Eu não estou aqui para falar mal da comunidade, estou aqui para contar a minha história. E assim, é, e eu descobria que, assim, tipo, pessoas de outras religiões era errado, não sei o que, tal, 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 que pessoas que não agiam conforme aqueles dogmas e aquela religião, né, aquelas doutrinas, ela era uma pessoa errada. E aí, gente, eu lembro que eu entrei em uma sala de aula na universidade, e aí me deparei com pessoas. Até então eu vivia muito numa bolha também, eu acho que cabe dizer isso, porque por mais eu sempre fui uma pessoa muito dedicada àquilo que eu me proponho a fazer. Então, assim, quando eu ia lá naquela comunidade, gente, eu fazia exatamente tudo, eu jogava pra caramba as pessoas, até por causa do meu jeito, porque eu achava que tinha que fazer certo, eu ficava inconformado quando eu via uma coisa errada, mas enfim. Eu entrei nessa sala e eu descobri pessoas de outra religião que eram boas. E aquilo me deu um bug. Eu falei, como assim? Isso não pode, impossível, não deve fazer assim. Essa pessoa não pode ser boa. E aí, gente, foi quando eu comecei a ter um choque de realidade, um choque cultural e a me desconstruir construir, não deixando de ser quem eu sou, mas entendendo que existiam pessoas diferentes, que existiam pessoas que foram criadas a partir do que eu aprendi. Teve outros ensinamentos, teve outras doutrinas, ou outras vivências, e também me levou a entender que eu estava em um lugar que muita gente não estava, né? Nesse lugar era o meu termo, porque tinha gente muito melhor que eu, que teve muito mais acesso que eu, e era de outras religiões, ou talvez era da mesma religião, e tinha gente que era menos que eu, assim, sabe? Tinha gente que tinha uma situação muito complicada. E então eu me desconstruí nesse sentido, de que eu descobri um mundo novo, eu descobri uma forma diferente mesmo de encarar a vida, de ver as coisas. E era essa reflexão que eu queria deixar com vocês, né? É, o que é certo e o que é errado, lógico que eu falei assim, independente de quando sai um pouco dessas coisas de sociedade que tem os limites, né? É muito relativo. Então, cuidado com a sua certeza do que é certo, cuidado com o seu julgamento com o outro, de que tipo, ele é isso por causa daquilo. E eu falo isso porque eu sou uma pessoa que eu fui muito assim, né? Eu fui, na verdade, uma pessoa que fui muito assim, de tipo, é, eu não entendia, então eu passava a julgar muitas coisas devido à minha prisma, devido ao que eu ouvia, né? E assim, gente, é muito complicado, porque o certo e o errado sempre vai depender de com quem você está falando, da situação que a pessoa está falando. Eu não estou aqui para romantizar as coisas, mas só quero dizer assim, para a gente ter um pouco mais de empatia. Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa que você está falando assim, você só vai ter isso, você só vai fazer aquilo se você fizer o certo. Para ela, às vezes, não é tão simples esse teu certo, sabe? Para ela, às vezes, não é tão fácil esse teu certo. Muitas vezes você está numa situação muito boa, vamos dizer assim, que você pode se dar o luxo de fazer algumas coisas e tomar algumas atitudes. E muitas vezes a pessoa não está. Então, pensar o certo, temos que tomar cuidado também, até por causa que nem eu falei para vocês. Por causa do que Deus falou. O que Deus? Que Deus você está falando? É o Deus dos evangélicos? É o Deus dos espíritas? É o Deus dos macumbeiros? É o Deus dos índios? Né? Então, cada um tem um Deus. Então, assim, Deus, quando você fala Deus, quando você fala certo, quando você fala errado, vai parte muito do lugar que você está falando e do que você acredita. E muitas vezes a pessoa não acredita naquilo. Então, a interpretação dela vai ser diferente. Você fala assim, de acordo com o que Deus ensinou, depende da religião dela, dos costumes dela, da vida dela, ela foi ensinada a outra coisa diferente de você. Então, assim, a comunicação muito clara sobre o que é certo, sobre o que é errado, às vezes faz uma diferença muito grande. E você tem que ter uma empatia de entender que às vezes o seu certo não funciona para aquela outra pessoa. E o seu certo parte de um lugar que aquela outra pessoa nunca esteve e ela talvez nunca vai estar, tá bom? Então esse é o meu primeiro vídeo.
Semana que vem a gente vai ter um papo muito gostoso com uma amiga minha, que vamos falar sobre alguns temas um pouco polêmicos, mas aguarde, tá bom? Então, se você gostou, peço que você deixe um like, vai me ajudar muito, e se inscreva lá nas redes vizinhas para acompanhar o meu dia a dia, que não é muito interessante durante a semana, mas no final de semana eu prometo que eu compenso com muitos stories e com bastante conteúdo, tá bom? Gente, beijos e até a próxima.